Olá, pessoal! Vamos nos reencontrar agora para continuarmos a falar sobre verbo. Eu sou Carolina Santana e estamos aqui, ó, firme, fortes, não igual a prego no angu, de jeito nenhum, espero que não, mas pensando, refletindo sobre verbo, esse assunto aí tão importante, né, que vai trazendo aulas aí de reflexões, para que a gente consiga entender definitivamente, para que a sintaxe que precisa tanto do verbo, fique mais palatável, fique mais tranquila para a gente. Pode ser assim? Respondendo a uma pergunta de aluno lá no meu Instagram, Carolina, qual gramática eu uso? Eu tenho uma gramática que eu escrevi junto com um colega meu, já está na segunda edição, reformulada com a reforma ortográfica de 2018. Ela se chama Português Total. Está lá no meu Instagram, um livrão amarelo com mais de 400 páginas, bem a cara de concurso, tá? Então, chama Português Total, dá uma olhada lá. Né? Se você adquirir direto pelo site da editora e usar o meu cupom, eu dei todos os meus direitos para poder ficar mais barato para o aluno. Está lá. Fora isso, né, qualquer gramática serve, Carol? Claro, todas elas, né, as mais indicadas, que é do Cunha e do Bechara também, mas a gramática precisa estar dentro do acordo ortográfico. O acordo ortográfico modificou, né, editorialmente os livros a partir de 2016. Né? Então, aconteceu isso aí, e aí tudo foi reformulado. Então, de 2016 para cá, a minha de 2018, a segunda edição, né, elas estão reformuladas e você pode ter. A minha amarela, qualquer dia eu trago, porque o livro é pesado, mas está lá no meu Instagram, a fotinha lá do material. E aí, pessoal, você consegue, a editora é Foco, é uma editora de São Paulo, então você consegue ter exercícios lá, exercícios de bangas, tudo isso que nós estamos vendo aqui está lá e muito mais. Redação, então ela abrange tudo, interpretação de texto, gramática e redação. É uma capa amarelona, está lá no meu Instagram, eu vou postar de novo para saber, para vocês acompanharem. Pode ser assim? Muito bem, pessoal. Na aula passada eu disse, né, que nós iríamos começar a ver a diferença entre o verbo ver e vir. Ver, de enxergar, e vir, de vir caminhando, né, de aproximar-se. Então, tem algumas conjugações aí que são iguais. E nós utilizamos o verbo ver no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não é algo que está distante, mas é algo que as pessoas conjugam de maneira inapropriada. E nós precisamos acabar com isso agora. Tá? Então, quando eu falo assim, as pessoas geralmente falam assim, dá um recado para fulana de tal, e aí fala o recado, você fala, beleza, quando eu ver ela, eu dou o recado. Quando eu a vir. Carolina, mas não está falando para ver? Como assim você vai usar o vir no lugar de ver? É sobre isso que nós vamos falar agora. Olha lá. Vamos devagar, tá? Estamos começando, olha. Quando eu vir sua irmã, darei o recado solicitado. Quando eu vir sua irmã. O futuro de ver é escrito com i. Segura essa. Então, decora esse exemplo. Quando eu a vir. Se eu previr sua aprovação no TRT, comunico a você. Eu pus TRT para não falar CFO, né? Senão você ia falar, meu Deus do céu, ela não está prevendo a minha aprovação no CFO, estou ferrado. Não, não é por isso não. É só para você não ficar traumatizado aí, tá? Então, se eu previr, porque o verbo prever, né, vem de ver, então é se eu previr, ou quando eu previr, tá? Ele é derivado do verbo ver. Agora, veja, quando o professor revir a matéria, tirarei a dúvida. Da mesma forma, né, o verbo rever vem de ver. Então, o futuro dele vai ser também com i. Então, para tudo. Vamos lá. Vamos devagar e sempre aqui, olha. O futuro de ver é igual a vir. Tem que decorar isso aqui, tá? Os verbos que são derivados, esse é o primitivo, né? O ver é o primitivo. Os verbos derivados do verbo ver também vai ser com i. O verbo prever e o verbo rever. Quando eu previr,
né? Ou se eu revir, quando eu previr, quando eu revir, né, a matéria. É esquisito, Carolzinha. Esquisito, mas é isso que é o correto. Então, nós vamos aqui fazer o correto, e não o que é esquisito ou o que deixa de ser. Tá? Tá. Vamos mais um pouquinho. Ontem, nós vimos seu chefe. Gente, ó, nós estamos lá no verbo ver, de enxergar. Continuando no verbo ver. Ontem, nós vimos seu chefe na calçada. Presta atenção. O ver no passado é vimos. O ver no passado é igual a vimos. Tá? Ontem nós vimos. Isso, o verbo ver. Agora, vamos para o verbo vir. Ontem nós viemos ao médico, mas o hospital estava em greve. Tá? Então, o verbo vir no passado. Verbo vir no passado, viemos. Tá? Agora, hoje nós vimos aqui para comemorar a aprovação. O presente de vir é igual ao passado de ver, quando eu estou pensando na primeira pessoa do plural. Ah, não, Carolzinha. Você estava indo tão bem, Carol, eu estava entendendo. Agora você me ferrou aqui, Carolina. Ferrei nada, vamos de novo. Olha aqui. Ontem nós vimos seu chefe na calçada. Isso aqui não tem dúvida. Quando eu falo que ontem nós vimos seu chefe no shopping ou na calçada, você sabe que eu estou falando do verbo ver. Tá bom. Hoje nós vimos aqui para comemorar a aprovação. O presente de vir. Presente. De vir. É vimos. Nós estamos falando na primeira do plural, claro. Tá? Agora, então, peraí, Carolina. Ontem nós vimos seu chefe na calçada. Você está me dizendo que o passado de ver é vir. Né? Então, por isso, vimos. Isso. Agora, o presente de vir também é vimos. Isso. Hoje nós vimos aqui para comemorar a aprovação. E ontem? Ontem nós viemos ao médico. Então, viemos é só para o passado. Mas o que o povo erra? Fala assim, nossa, hoje nós viemos ao médico e ele não nos recebeu. Hoje nós vimos ao médico e ele não nos recebeu. O presente do verbo vir é vimos. Vimos aqui hoje louvar ao Senhor. As igrejas usam, padres, pastores, a pessoa fala, viemos aqui, viemos, né, é no passado. O presente é vimos. Vimos aqui comemorar tal coisa. Vimos aqui fazer tal experiência. Presente. Pegou? Então, o negócio é o seguinte, gente. É aquele caderno que eu pedi para você anotar. Você está anotando esses exemplos aqui? Tem que anotar. Eu colaria um post-it na minha carteira. Se é que você está saindo, você não está ficando em casa, cola um post-it, ou na sua casa, ou na sua carteira, para você, quando for falar de maneira de norma culta. Ah, mas se eu falar isso, Carolina, o povo vai achar que eu estou doido, vai até me corrigir na rua. Não tem problema não, a amizade, ela volta. Assim que você passa no concurso público, eu já falei isso para você. Não se preocupe, amizade, juro por Deus que a amizade volta. Tá? A pessoa te acha metido hoje, mas ela volta, prometo. Então, vejam só, tá claro? Então, olha, Carolina, hoje vimos aqui no centro tentar resolver alguma coisa, mas não foi possível, porque estava fechado lá o cine. Estou inventando aqui. Estamos falando de primeira pessoa do plural, nós. Que é o que cai na prova. Se o nós é que é assim, então vai ser o que vai cair na prova. Tá? Né? Viemos ontem ao centro, não conseguimos. Vimos hoje e ainda não conseguimos também. Pegou? Então, volta lá. Volta comigo aqui. Ó. Olha lá. Os verbos derivados.
O intervir. Intervir é derivado do vir com prefixo inter. O aluno não veio, não é do vir? Então, olha, fulano de tal, o aluno não veio hoje. Se é veio, então o verbo intervir, o juiz interveio. Tá claro isso? Veio, interveio. Estando aí a primeira frase correta, presume-se que a segunda também está, porque é derivado. Tá? Então, os verbos derivados conjugam-se como os primitivos, por isso que a gente tem que saber. Agora, o verbo reaver não tem dentro dele, né, o ver. Dentro do verbo reaver, há o verbo haver. Ah, eu não sabia, Carol. Agora você está sabendo. Olha lá, houve tumulto na passeata, o verbo é haver. Então, se o reaver vem de haver, né, o rapaz reouve seus documentos. Né? O que geralmente a pessoa fala? Reaveu. Ah, fulano reaveu os documentos. Reouve. Quando fulano reouver os documentos, não é quando fulano reaver os documentos. Aí é a hora que o aluno fala, português é difícil. Não é não, gente, é só uma praxis. Todo mundo não combina de falar fora da norma culta, errado do ponto de vista da norma culta. Ponto de vista da norma culta, tá? Não é errado no sentido de preconceito linguístico. Nós vamos falar disso depois. Né? Se você passar a falar sempre dessa maneira, você não vai esquecer, tá bom? Então, o correto é reouver. O verbo, né, reaver vem do verbo haver. O verbo entreter vem de ter. A família tinha posses, o mágico entretinha o público. Tá? E o verbo requerer, né? Aí o seguinte, aqui também tem que falar. Então, é só para aproveitar o verbo ver e vir e trazer aqui outra reflexão, né, dos verbos derivados. O prefixo re, vem aqui comigo um pouquinho. O prefixo re, na língua portuguesa, tem uma ideia, uma pegada, uma tirada de repetição. Né? Então, a gente vai startar, a gente vai restartar, fazer um restarter, que é um verbo novo que está aí. Né? Você vai fazer de novo. Mas o verbo requerer não vem de querer duas vezes. Então, isso é legal, porque se cai, né, requerer vem de quê? Vem de querer? Não. Querer significa uma coisa, requerer é uma solicitação. Então, vem de outra fonte, e isso é importante para a gente. Tá? Então, por exemplo, olha o verbo querer. Se eu quisesse, eu conseguiria. O verbo requerer é outro, então, se eu requeresse, teria a pensão. Você vai ter que requerer. Então, não esqueça, tá? Então, ele é um verbo irregular, então ele não tem a sequência, mas se eu quisesse, eu chamava, se eu requeresse, teria. Então, não é se eu requisesse. Por quê? Porque requerer não vem de querer. Requerer é um verbo independente. Então, a conjugação é outra, vira outra conjugação. Carol, agora eu entendi. Que ótimo, mas eu quero voltar lá no ver, tá? Para a gente finalizar isso com chave de ouro. Então, vamos voltar lá comigo? Então, vamos lá. Olha só. Ver e vir. O futuro de ver é vir. Então, quando eu a vir, né, quando ela a vir, dará o recado para você. Isso é norma culta da língua, que é a nossa meta, nosso objetivo aqui, ok? De todos esses verbos que eu citei, esses dois são mais importantes. Então, a saber, o futuro de ver é vir, pronto. Né? E o presente de vir é vimos. Tá? Hoje nós vimos aqui para comemorar a aprovação. Não é viemos. O presente é vimos. Tá? Hoje vimos aqui estudar o verbo ver e vir. O presente, tá, de vir, de caminhar, tá, é vimos, no primeiro do plural. Tá? Então, hoje nós vimos aqui. Agora, o verbo ver
também é vimos no passado, né? Vimos seus amigos do curso de CFS, por exemplo, né? Ontem. Ontem nós vimos seus amigos. Passado do verbo ver é vimos. Presente do verbo vir, de caminhar, é vimos. De novo. Passado do verbo ver é vimos. Presente do verbo vir é vimos. Fez uma lavagem cerebral aí? Passado do verbo ver é vimos. Ontem nós vimos os amigos. Ontem nós vimos alguns professores de ver. Presente do verbo vir, caminhar, sair de casa e ir para algum lugar, é vimos. Tá? Hoje nós vimos ao centro. Hoje nós vimos ao PCM pessoalmente para conhecer os professores. Aliás, essa foi uma pergunta no Instagram, né? Carol, tem uma sede do PCM para a gente conhecer os professores? Tem. É aqui no bairro de Lourdes, região Centro Lourdes de Belo Horizonte. Mas, se você chegar sem falar com nenhum professor que veio conhecê-lo, talvez você não os veja, né? Não nos veja, porque a gente não tem horário. Então, você tem que perguntar lá no Instagram, que dia que você vai gravar? Eu posso passar para te dar uma olhadinha aí eu te falo, você vem, tá? Então, o pessoal às vezes quer conhecer, vocês têm que entrar com o professor, né, perguntar, porque a gente pode gravar de manhã, de tarde, de noite, tem gente que grava fim de semana. É bem assim, o estúdio fica à nossa disposição e a gente grava quando a gente pode. Então, não tem horário fixo, tá? Então, pode. Mas mais ainda do que poder nos conhecer pessoalmente é entender e decorar e aplicar o verbo ver e vir. Anotou aí no seu caderno? Fez uma cola para você? Porque se você fez, né, uma cola e agora já sabe tudo, eu vou passar para vozes verbais. Respirou aí? O que é vozes mesmo, Carol? Lembra? Eu já falei um pouquinho disso. Isso é legal para a sua prova. Vamos juntos? Né? Vozes verbais é quando você para e presta atenção sobre como o sujeito se relaciona com o verbo. Tá? Como? Né? Ele pratica ação, né? Sobre si mesmo. Ele recebe ação. Então, nós temos aí 3 tipos de vozes verbais. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A voz ativa, o sujeito é o agente da ação. Vi a professora. Quem é que viu? Eu vi. O sujeito está recuperado aqui, ó. Concorda? Voz passiva, eu tenho 2 tipos. Voz passiva sintética e analítica. Mas nós vamos aprofundar isso aí. Né? Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. A professora foi vista, por exemplo, por um aluno. Então, a professora sofreu a ação de ser vista. Ok, pessoal? Beleza. E a voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Vi-me ao espelho, por exemplo, né? Penteei-me. Então, eu estou fazendo, né? Praticando e sofrendo a ação de me pentear. Então, são esses 3. Preparados? Cai vozes, tem muito tempo que não cai, então tem uma chance, mas cai. Esse é um assunto que nos outros concursos sempre aparecem, tá? Sempre aparece. O que mais cai para você saber, né? A questão do que sempre cai. Nós vamos estudar depois, tá? A função sintática do que e do se, porque isso cai muito em CFO, tá? Cai pronome, algum pronome, retomada de pronome, concordância verbal, regência com crase e pontuação. Essas são as coisas que mais caem na prova. Mas CFO, Polícia Militar de Minas, tem umas coisas bem diferentes. Caiu, nós vamos fazer, né, as provas antigas, mas caiu, por exemplo, a diferença entre locução verbal e tempo composto. Isso já caiu na prova do CFO.
Cai umas coisas assim, ó. Né? Por exemplo, para você saber diferenciar locução verbal e tempo composto, tem que ter estudado. Isso não está na cabeça decorado. Gente, o que é locução verbal mesmo? E tempo composto, o que é mesmo? Sabe se o que é mesmo? Você precisa ter estudado para fazer prova. Nós vamos estudar, né? Mas isso cai. Então, caem umas coisinhas diferentes. Então, é bom que preste atenção. Mas nossa obrigação, né, sempre nas provas de português, não só do CFO, do Brasil inteiro, o edital é a gramática inteira. Mas, né, na nossa quantidade de horas aqui, é impossível ver a gramática inteira com você. Então, eu vou selecionar tudo aquilo que pode cair dentro do perfil da banca, que eu conheço. Às vezes, o aluno não conhece o perfil como o professor conhece. Com certeza, não. Né? Eu estudo só português nessa banca. Cada colega estuda aquela matéria dele. Então, a gente se aprofunda nisso. Mas é bom sempre estudar. Então, vamos para a voz ativa. Na voz ativa, então, o sujeito pratica a ação executada pelo verbo. Acompanhe. Olha só. O goleiro fez bela defesa. Quem é o agente da ação verbal? O sujeito. Ok? Então, o sujeito pratica a ação, né, ou participa da ação denotada pelo verbo. O diretor da escola maltratou Alice. O diretor, que é sujeito da oração, pratica a ação de maltratar a menininha. Bia tomou o café da manhã logo cedo. A Bia tomou o café da manhã. Aspiramos a casa toda, né? O verbo retoma na desinência a pessoa, né? Primeira pessoa do plural, está retomada aí na desinência. Já fiz o trabalho, quem fez? Eu fiz, retomado aqui na desinência. Fácil mais ou menos ou difícil? Não, Carol, até agora está fácil, ainda bem, né? E a voz passiva? Vamos lá, vamos projetar aqui, ó, para você ir acompanhando juntinho de mim aqui, ó. Né? Na voz passiva, o sujeito recebe a ação, ele não pratica, né? Ele sofre, a gente fala assim, a ação, tá? Ele sofre a ação verbal. Então, por exemplo, eu tenho dois tipos, lembra que eu falei? Da voz passiva. Vão para a voz passiva sintética primeiro, olha lá. Vendem-se joias, alugam-se casas, tomou-se o café da manhã logo cedo, aspirou-se a casa toda, já se fez o trabalho. Então, olha só, eu tenho o verbo na terceira pessoa, tá? E o pronome se, que é chamado pronome apassivador. Então, passiva sintética, lembra do se aqui, ó. Sintética é porque tem síndeto. O que é síndeto? É uma conjunção, um pronome, no caso aqui é um pronome apassivador. Então, de novo, a passiva sintética tem o se. Então, para ter o sujeito paciente, eu tenho o verbo na terceira pessoa e mais o pronome se. Carolzinha, o pronome se vai sempre aparecer na passiva sintética, sim, tá? Por isso, vendem-se joias, alugam-se casas, tomou-se o café, aspirou-se e já se fez o trabalho. Então, a casa sofrendo a ação de ser alugada, o café sofrendo a ação de ser tomado, a casa sofrendo a ação de ser aspirada e o trabalho sofrendo a ação de já ter sido feito. Gente, está acompanhando aqui? A analítica, deixa eu projetar aqui, para a gente ir bem devagar. Desculpa. A voz passiva analítica muda a história. Até, por exemplo, olha, as casas são alugadas pelo advogado, tá? As casas são alugadas pelo advogado. Então, observe você que o sujeito sofre a ação de ser alugado. Né? Quem que é alugado? É a casa. Então, ela está sofrendo a ação aí, acompanhe. Alguém aluga, no caso aqui, o agente da passiva é o advogado. Então, eu tenho o sujeito paciente, o verbo auxiliar, que é o ser ou estar, ou andar, ou viver, que são chamados verbo de ligação,
e o verbo principal no particípio, formando a locução verbal passiva, mais o agente da passiva. Locução verbal, porque são dois verbos, olha, são alugadas. Então, o sujeito paciente, as casas, né, a locução verbal, são alugadas pelo advogado. E sobra aqui o agente da passiva, que é quem está praticando essa ação aí. O presidente vinha acompanhado da esposa. O presidente é o sujeito que sofre a ação de ser acompanhado, e a esposa é quem o acompanha, é o agente da passiva. Né? A ponte foi demolida pelos operários, olha, o sujeito é a ponte, foi demolida, né, uma locução aí, que torna o sujeito paciente, os operários, que é o agente da passiva, os operários que demoliram a ponte, vamos dizer assim, tá? O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo, né? O sujeito paciente aí, né, sofrendo a ação de ser tomado, e quem agiu, quem é o agente da passiva é a Bia, tá? A casa toda foi aspirada por nós. Observem aí, tá vendo? Sempre os verbos na locução. A casa foi aspirada por nós, agente da passiva. O trabalho foi feito por mim. Né? Foi feito. O que foi feito? Foi o trabalho. E o agente da passiva sou eu. Foi feito por mim. Tá? Tem um macetinho aqui. Então, vamos pegar qualquer um aí, né? A ponte foi demolida pelos operários, por exemplo. Né? Foi demolida. Então, aqui, ó. Só um detalhe, para ser na voz passiva, o verbo tem que ser transitivo direto, depois nós vamos ver regência, tá? Mas vamos pensar um pouquinho aqui comigo, olha, quando eu tenho, né, voz passiva e voz ativa, tá? Eu tenho dois verbos na voz passiva. Na voz ativa, eu vou ter um verbo. Se eu tiver 3 verbos na voz passiva, na voz ativa eu vou ter 2 verbos. E assim o contrário. Se a prova for para transmutar de voz ativa para voz passiva, se tiver 2 verbos na ativa, se tiver um verbo na ativa, viram 2 na passiva. Se tiver 2 verbos na voz ativa, viram 3 na passiva. Então, vamos brincar aqui para ver como é que isso acontece? Olha lá. A ponte foi demolida pelos operários. Vamos passar para a voz ativa? Os operários demoliram o quê? A ponte. Ok? Olha lá. Vamos supor que a prova faça a transposição da voz passiva para a voz ativa. Foi demolida, os operários demoliram a ponte. E se a voz passiva tiver 3 verbos? Como assim, Carol? A ponte tinha sido demolida, 3, ó, pelos operários. Ok? A ponte tinha sido demolida pelos operários. Como é que vai ficar na voz ativa? Bom, se na voz passiva tem 3 verbos, quando eu for transpor, vou ter que transpor para 2, olha. Os operários tinham demolido a ponte. Ah, Carol, entendi. Então, isso, além de ser um macete, te ajuda a ver se está correto. Então, eu não posso escrever, né? A ponte tinha sido demolida pelos operários e passar para a voz ativa, os operários demoliram a ponte. Se a ponte tinha sido demolida, os operários tinham demolido a ponte. Então, se eu usei a voz ativa com um verbo só, na passiva vão ter 2. Então, se eu vou transmutar da passiva para ativa, se na passiva tem 2, né, na ativa vai ter um só. Se na voz passiva eu tenho 3 verbos, quando eu for passar para a ativa vai ser 2 verbos ao invés de 1. Então, isso é um macetinho, é bem simples, mas nos ajuda a garantir o entendimento, né? A garantir aqui um frescor
vamos, por assim dizer, na nossa condução de raciocínio. A pergunta é: valeu? Tranquilo? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos repetir, né? Nós vamos recordar as vozes e falamos sobre a voz reflexiva também. Tá bom assim? Então, eu espero você para a gente continuar a voz passiva. Até breve. Tchau.